Fala, meus queridos, muito boa tarde, professor Andrei aqui na área, que prazer, que satisfação estar aqui com vocês novamente, com a nossa oficina de matemática. Então, gente, essas semanas, né, nós estávamos falando sobre porcentagem. A gente falou cálculo de porcentagem, falamos de aumentos, falamos de descontos, e agora a gente vai entrar na parte muito interessante, que é a parte de juros. Juros simples, mais especificamente. Onde, você sabe que isso aí está em várias situações do nosso cotidiano. Ah, professor, o que é juros? O que é capital? O que é taxa, né? Não, André? Temos que saber esses detalhes para a gente poder resolver questões envolvendo a parte aí de juros. Beleza? Minha amiga Érica Fernanda. Olha aí como vocês já sabem, rapaz. Aqui vai ser muitas aprovações aqui no canal Educação. Então, gente, primeiro, nós temos que ter o quê? Uns conhecimentos prévios sobre essa parte de juros. Como assim, professor? O que é que vocês já sabem sobre essa parte de taxa? O que é que vocês conhecem sobre taxa? O que é que vocês sabem sobre capital? O que é que vocês sabem sobre juros, né? Beleza? Nós temos que ter o conhecimento prévio. E eu sei que pelos nomes, né? A taxa é alguma porcentagem que alguém aplica em algo, né? As lojas, as empresas. Exatamente, um ponto muito importante que nós vamos falar isso aí, né? Que o nosso amigo Gabriel já falou. Olha aí, rapaz, vocês são show de bola, viu? Gabriel e a Érica. Então, bora falar um pouquinho sobre isso aí, né? Primeiro, o que é taxa de juros? Gente, taxa de juros é a porcentagem paga por um empréstimo ou por uma compra a prazo, que é um financiamento. Conceitualização. Juro é a remuneração paga ou recebida por quem realiza uma compra ou um empréstimo durante certo tempo a uma certa taxa percentual. Capital é o valor financiado na realização de uma compra ou de um empréstimo. E o que são juros? Os juros são uma compensação pelo financiamento de uma dívida. Para determinar o valor desta compensação, precisa ser acordado alguns detalhes. Quais são os detalhes que precisam ser acordados? A taxa percentual. É verdade, André, é verdade. Outra coisa. O tempo de duração do financiamento. Beleza? E um detalhe muito importante, o André até mencionou ali lá já no início, que essa taxa percentual e esse tempo, né? Exatamente, tem que estar onde, né, André? Tem que estar na mesma unidade de medida. Agora vamos entrar aqui na parte de juros simples. Primeiro, existe dois tipos de juros, juros simples e os juros compostos. A maioria das operações financeiras são realizadas utilizando juros compostos. Financiamento de veículos, financiamentos imobiliários, tem essa parte de juros compostos. Juros simples são sempre calculados em relação ao valor inicial, que é o capital inicial. O valor dos juros é constante em cada período de tempo. É por isso assim, se eu vou pegar R$100 e tu tem uma taxa de 2% ao mês, aí daqui a 5 meses eu vou pagar quanto? Então todo mês tu vai pagar 2% em cima dos R$100, que é em cima do valor inicial. Não muda, né? Já os juros compostos, não. É por isso, quem tem cartão de crédito já ouviu muito falar naquela expressão, gente,
Isso aqui é a famosa bola de neve. É juros sobre juros. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Quando a gente deve uma operadora de cartão de crédito, no outro mês já está cobrando juro. No segundo mês seguinte, se você não pagar, o juro já vai em cima já do mês anterior. E com isso, vai só acumulando, acumulando. São juros produzidos em cada período e depois somados ao valor anterior, que é o capital, para o cálculo de novos juros nos tempos seguintes. Exatamente, André. Exatamente. Agora, professor, olha aqui o financiamento de Luana. Luana, ela financiou R$2.000 com a taxa de 3% de juros simples ao mês. Qual será o montante, que é o valor financiado mais os juros? Vocês, inclusive, até comentaram. Professor, o que é montante? Lá nos juros simples. É o capital mais os juros. Beleza. Bora ver como é que ficou esse financiamento da Luana. No primeiro mês, 3% de 2.000 dá R$60, né? Que dá 2.060. No segundo mês, 3% de 2.000, 60. Não muda o valor, né? Dos juros. Aí tu soma 2.060 mais 60, 2.120. 2.120 mais 60 dá 2.180. Observa que os juros pagos por mês sempre foi de R$60. Então, se tu tem 2.000, financiou, lá no terceiro mês, tu vai receber quanto? Vai pagar R$2.180. E o juro, só de juro foi 180. Por quê? Tu diminui 2.180 menos 2.000. Por isso aí, o que é o montante? O montante é o capital que tu aplicou, que tu financiou, mais os juros. Por isso que 2.000 mais 180 deu 2.180, que é o montante. Agora, bora lá. A taxa é dada em porcentagem. Podemos reescrever a expressão anterior da seguinte forma. Como é que nós podemos escrever? Gente, já vi várias formas do aluno escrever isso aqui. Juros é CIT sobre 100. Capital, a taxa e o tempo, né? Lembrando, 5%, tu bota 5 sobre 100, né? Beleza? Bora responder umas questões aqui bem simples, envolvendo essa parte aqui de porcentagem. Primeiro, Juliana aplicou R$900 com taxa de 6% ao ano durante 5 anos, no sistema de juros simples. Ao término dessa aplicação, quanto ela receberá de juros? Letra B. Qual o total? O montante. O que eu falei para vocês sobre o montante? É o capital mais os juros. Então, bora aqui para a letra A. Na letra A, tu tem que a fórmula dos juros é o quê? Capital, a taxa, vezes o tempo. Olha aí como vocês já fizeram. Então, os juros vai ser 900 vezes 6 sobre 100 vezes o tempo, que foi de 5 anos. E eu lembro que vocês falaram aí que a taxa tem que estar na mesma unidade de medida do tempo. Se a taxa for anual, o tempo também tem que ser anual. Se a taxa for mensal, o tempo tem que ser mensal. Professor, mas se eles tiverem unidade diferente, nós temos que transformar. Ou você transforma de ano para mês, ou de mês para ano. Todos nós sabemos que um ano tem 12 meses. O mês, geralmente, as questões do mês comercial, o mês de 30 dias. Aí, fora isso, fala bimestre, trimestre, semestre. Essas palavras que a gente tem que dar muita atenção na hora que for responder as questões. Então, aqui está de boa.
a taxa e o tempo da mesma unidade. Cortou 2 0. Fica 6 vezes 5, 30 vezes 9 dá 270. Isso aqui foi só de juros. Beleza? E na letra B, qual foi o montante? Ó, montante é o capital mais os juros. Professor, mas quanto é que foi o capital? 900 que ela aplicou, mais 270. Então, o montante foi de 1.170. Beleza? Esse é o valorzinho do montante. Olha aí. Um ano também, ó. 360 dias. O mês comercial, 30 dias. Uma quinzena, 15 dias. Um bimestre. Trimestre, que é 3 meses. Semestre, são 6 meses. Uma década. Um milênio. Então, assim, são várias nomenclaturas que a gente tem que saber. Bora lá. Questão 2. Bora lá para a segunda questão. Vou dar aí para vocês 2 minutinhos na tela para responder a segunda questão. Bora lá, né? Olha aí, muito bem. Muito bem, Gabriel, estava montando aqui certo. Então, toda vez que você, quando a gente estiver falando aqui juros simples, juros compostos também, quando a gente for falar, você tem que estar ligado onde? Na taxa e o tempo. Foi o que eu falei para vocês. Tem que estar na mesma unidade de medida. Observa que aqui, ó, o prazo, que é o tempo, está aqui em 48 meses. E a taxa foi de quê? 2% ao ano. Então tá em unidade diferente. Mas tu sabe que 48 meses é igual a 4 anos. Professor, mas como é que eu sei? Um ano tem 12 meses. A questão me deu o quê? O tempo. Bora anotar aqui as informações. Tempo é igual a 4.
a taxa é de 2% e o juro foi de 88. E a questão quer saber o capital, né, Gabriel? Olha aí a pergunta da questão. Ela já me deu o juro, quer saber o capital. Bora na forma do juro. Capital, taxa e tempo. Fica 88 é igual capital, é o que a gente está indo atrás, vezes o tempo, que foi a taxa 2 sobre 100, e o tempo, que foi de 4 anos. Aí fica 88 é igual, aqui ó, 2 vezes 4 dá 8. 8 sobre 100 dá 0,08C. Quem vai ser o capital? 88 dividido por 0,08. Vocês que fizeram essa divisão, quanto é que deu aí, Érica? Gabriel e a Érica, quanto foi que deu? R$1.100. Muito bem. Então, 1.100 é o valor que foi aplicado do capital. Então, frisem bem, preste muita atenção nessa taxa e nesse tempo. A questão gosta muito de botar pegadinhas, botar em unidade diferente para o aluno esquecer de converter. Bora aqui para a terceira. Olha aqui, ó. Um capital de R$300 foi aplicado o sistema de juros simples. Exatamente, Gabriel. Muito bem. Produziu um montante de R$330. Após 4 meses de aplicação, qual foi a taxa de juros? Então, gente, nós todos sabemos que o montante é o quê? Capital mais os juros. O montante foi de quanto? 330. O capital foi de quanto? 300. Mais os juros. Se era 300, tu rendeu 330? Ficou com 330? Tu teve um juro aqui de quanto? R$30. Beleza, professor. E agora eu vou aplicar onde, Gabriel? Na forma do juro. Capital, taxa e o tempo. Muito bem. Fica 30 é igual. O capital que foi de 300. Ele quer saber o quê? A taxa, ele quer saber o I. Vezes o tempo. Que foi de quando? 4 meses. Beleza? Fica 30 é igual a 1.200 vezes I. Quem vai ser essa taxa? 30 sobre 1.200. Que aqui fica, simplificando, 1 sobre 40. Quanto é que dá 1 sobre 40? Deu quanto aí? (0,025). Transforma isso aí em porcentagem. Isso aí é quanto em porcentagem?
Exatamente. Professor, mas como é que eu transformo isso aqui em porcentagem? É só multiplicar por 100, muito bem. Que isso aqui é 2,5% ao mês. Muito bem. Até enfatizar aqui, ó. Ao mês, né? Que a nossa taxa que é mensal. Os juros também, né? O montante foi mensalmente. Quarta questão. Qual o tempo necessário para que um certo capital triplique aplicado a uma taxa de 4% ao mês no regime de juros simples? Olha aí, outra questãozinha interessante. Vou dar aí para vocês 2 minutinhos na tela aí para a quarta questão. Bora lá, né? E aí, qual foi o gabarito aqui da esse exemplo aqui, 4? Qual o tempo necessário para que um certo capital ele triplique a uma taxa de 4% ao mês no regime de juros simples? Então, eu tenho aqui um capital que eu não sei ainda quanto é, vou chamar ele de C. E o montante, ele quer que aconteça o quê, esse montante? Ele quer que triplique. Não é isso? E a taxa é de 4%. Lembrando que é ao mês. Olha aí, Gabriel. Agora vamos descobrir o tempo. Ele quer que triplique o valor. Então, a fórmulazinha do montante, o que é? É capital mais os juros. Aí o montante é igual capital, o juro é CIT, fica 3C,
é igual ao C que multiplica 1 mais I vezes o T. E a questão me deu aí o quê? Me deu a taxa. Não foi? De quanto é que foi essa taxa? Foi de 4%. Então fica 0,04 vezes T. Quem é que eu posso simplificar? Esse C vai embora com esse. Não é não, Gabriel? Fica 3 é igual a 1 mais 0,04T. Passo 1 para o outro lado. Fica 0,04T é igual a 2, porque é 3 menos 1. De quanto é que vai ser o tempo? 2 dividido por 0,04. Beleza? Quanto é que dá 2 dividido 0,04? Olha aí, tirando a vírgula, né? Fica 200 dividido por 4. E o tempo aqui, ó, é de 50. Professor, mas é 50 o quê? 50 meses. Se a nossa taxa é mensal, o tempo que você for encontrar na questão também vai ser mensal. Se ele perguntasse em anos, seria o quê? Quantos anos e quantos meses? Havia questões assim também. Seria quantos anos e quantos meses? Seria 4 anos e 2 meses. Exatamente. Beleza? Bora para cima. Fazer umas questões aqui de vestibular. Umas aqui, vamos começando devagarzinho, né? Umas questões aqui simples. Outra que eu vi que essa aqui gerou os alunos sobre essa parte aí, né? Ah, professor, essa parte de triplicar. Eu fiquei meio assim nessa parte de triplicar. Então, bora ficar atento nesse detalhe aí, que eu já vi muitas questões dos vestibulares aí, né? Sobre essa parte de triplicar, duplicar, quadruplicar, quintuplicar. O investidor, ele aplicou um capital a juros simples e a taxa foi de 3% ao mês. Então, bora botar aqui a taxa. Foi de 3% ao mês. Durante 7 meses. Então, o tempo, não é? Foi de quanto? 7 meses. E o juro foi de 1.785. Beleza. A questão, a gente até fez uma parecida, né? Quer saber o capital investido. Como é que a gente faz agora aqui? Professor, é só aplicar, é só jogar na fórmulazinha do juros simples. Verdade. Então, bora ver o detalhe o quê? O primeiro detalhe que a gente tem que observar é saber se a taxa e o tempo estão na mesma unidade de medida. Os dois estão aonde? Em meses. Os juros, né, Gabriel? É o quê? Capital, a taxa e o tempo. Olha aí. Os juros foi de 1.785. É igual ao capital que nós estamos atrás dele, vezes, Érica, 3%, que é 0,03, é a mesma coisa, vezes o tempo. Fica 1.785 é igual a 0, quanto aí? 0,21, né? 0,21 vezes o capital.
O capital, 1.785 dividido por 0,21. Quanto é que dá essa divisão aí, Érica? R$ 8.500. Muito bem. Esse foi o valor do capital aplicado. Com certeza aí é a letra E. Questão 2. Olha aí, que a gente já fez uma parecida com essa. Vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para resolver aí a segunda questão aí da parte dos vestibulares. Mandar um abraço aqui pra galera aqui de Pimenteiras. Estão dizendo que foi 16 anos. Bora lá, né? Bora ver se dá 16 aqui. Diz assim, ó. Um capital, ele foi investido a juros simples, uma taxa de 12% ao ano. Beleza. Durante quanto tempo esse capital deve ficar investido para que o montante seja o quádruplo do capital? Beleza? A gente observa que as alternativas também estão em anos. Então, não vamos para converter nada, né? Nem transformar. Beleza. Ele só me deu a taxa. A taxa que foi de 12% ao ano. O capital a gente não sabe. Eu vou chamar esse capital aqui de C. E o montante, ele quer que aconteça o quê com o montante? Ó, o quádruplo. Pessoal, mas o que é quádruplo? Todos nós sabemos que é 4 vezes o valor de alguma coisa. Beleza? Agora vamos lá na forma do montante. Gente, essa fórmula aqui do montante, ela já é prontinha, ó. Montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes a taxa. É uma formulazinha do montante. Que o montante é o capital mais os juros. Se tu fizer a distributiva, tu chega nisso aí.
né? Bora aqui. No lugar do montante, aqui dá o quê? Ó, 4C, porque é 4 vezes igual ao C, que multiplica 1 mais 12%. 0,12 vezes o tempo, que a gente não sabe. Estamos atrás dele, ó. Esse C vai embora com esse C. Fica 4 é igual a 1 mais 0,12 vezes o tempo. Olha aí, pessoal, tá começando a encaixar. Fica 0,12t igual a 3. Por que 3, professor? 4 menos 1. De quanto é que foi esse tempo? Vocês que já mataram aí, ó. 3 dividido por 0,12. Que isso aqui é a mesma coisa que 300 dividido por 12. Deslocando aí a vírgula. Não foi? De quanto é que foi? Olha, o tempo foi de 25 anos fazendo essa divisão. Beleza? Então, demoraria aí 25 anos. Exatamente, Érica. Muito bem. Segunda questão, letra E. Bora aqui para a terceira. Mário comprou uma casa por 175 mil. Para o pagamento, foi dado uma entrada de 145 mil e o restante parcelado a juros simples. E ele quer saber o valor do total dos juros. Gente, bora observar aqui, ó. Ele comprou por 175 mil, não foi? E olha o tanto que ele deu de entrada. Vamos abater. Ele só parcelou bem pouquinho, não foi aí? Eu vou pegar o quê? 175 mil menos a entrada que eu dei. Eu só vou financiar aí quanto? Só vou financiar 30 mil. Beleza. Esse 30 mil é alguma coisa lá da minha formulazinha dos juros. O que é que ele é? O que é que esse 30 mil aí? O que é que ele nos representa? O capital. Muito bem. Então, os juros, ó, a taxa 12% ao ano. O tempo aí foi de quanto? O tempo foi de 5 anos. Professor, tá de boa. Tá todo mundo na mesma unidade. Show de bola, verdade. Então, bora atrás do juro. Juro é igual a CIT. Aí fica 30 mil vezes 12% vezes o tempo que foi de 5 anos. Olha aí. Cortando aqui os zeros, ó, 2 zeros, 2 zeros. Os juros foi de quê? 300 vezes 60. De quanto é que foi esses juros aí? 18 mil reais. Verdade, ó. Os juros foi de 18 mil reais. Vamos supor que na questão perguntasse o montante. De quanto seria esse montante aí? De quanto é que seria o montante? Tu pegava os 30 mil mais os 18 mil, que seria de 48 mil reais. Questão 4. Parte aí dos vestibulares. Um capital
ele foi aplicado a juros simples com uma taxa de 5% ao ano. Beleza. Minha taxa aqui é anual. Gerando um saldo 9.750 após o quê? Após 6 anos. Beleza? O valor do capital é de... Vou dar aí para vocês aí 2 minutinhos aí na tela para responder a questão 4. Bora lá, né? Então, tô vendo aí o pessoal aí, Pantera. E esse capital foi aplicado a juros simples de 5% ao ano. Bora anotar as informações aí. Vocês encontraram 32.500, não foi? Eita, professor. Então, bora ver aqui. A taxa de 5% ao ano. Beleza? Foi só o capital, né? Agora, gerando um saldo de 9.750 após 6 anos. Então, já sei que o tempo foi de 6 anos. Gerando um saldo. Gente, se tu tá lá, tu tá aplicando e gerou aquele saldo, já tá com o que incluso aí? É o teu capital, né? Mais os juros. Ou é só os juros? E aí? Aí, gente, esse aqui, ó, o teu montante foi de 9.750. Beleza? Agora, qual é a formulazinha do montante? Montante
é igual capital mais os juros. O montante foi de 9.750, que é igual ao capital mais os juros. Beleza? Aí fica, ele me deu a taxa e o tempo. Fica 9.750 é igual a C mais. Bora multiplicar aqui. A taxa foi 0,05. O tempo foi de 6 anos, vezes o capital. Exatamente. Fica 9.750 é igual, bora multiplicar aqui, 0,05 vezes 6. Zero vírgula 3. Não é isso? Aí fica C mais 0,3 vezes C. Beleza? Érica e Gabriel. Bora somar isso aí. Fica 9.750 é igual. Somando aqui, ó, fica 1,3C, que é o capital. O capital é 9.750 dividido por 1,3. Bora dividir isso aí. Que dá o valorzinho do capital de R$7.500, viu? Muita atenção, gente, esse 9.750 é o valor do montante. Na hora que tu aplica e tu vai ver o teu saldo, já tá com quem? Com capital, na verdade, né? Então, esse aqui é o nosso montante. Então, aqui a letra A. Beleza? Questão 5. Uma quantia de R$8.000. Olha aí, sempre vamos enfatizar isso aí, ó. Aplicada durante 1 ano e meio. A uma taxa de juros simples de 2,5% ao mês. Muito bem. Professor, o que é 1 ano e meio? Meu filho, são 12 meses mais o meio ano, que são 6 meses. Aqui por mês, aqui são 18 meses. Professor, porque a minha taxa ela é mensal. Então, bora lá. O capital foi de 8.000. O tempo foi de 18 meses. A taxa foi de 2, olha o detalhe, 2,5% ao mês. Olha essa vírgula aí, presta atenção na vírgula. Bora primeiro encontrar os juros. Depois, como é que eu vou encontrar o montante? Eu somo com capital. Agora, de quanto é que foi os juros? Bora lá, CIT. Então, os juros é 8.000 vezes 2,5 sobre 100. E o tempo aí foi de 18, né, Gabriel? Cortou aqui os 2 zeros. Fica os juros 80 vezes 2,5 vezes 18, que dá 45. Vezes 80, que dá, só de juros aí, foi de
R$3.600. Mas a questão quer saber o montante. O montante é o capital mais os juros. Que fica? O capital foi de 8.000 e os juros que nós acabamos de encontrar foi de 3.600. Somando aí tudo, pessoal aí de Pimenteiras. Professor, resposta letra A, 3.600? Não, minha gente, ele quer saber, ó, o montante. É o montante. O que é o montante? Capital mais juros. Então, o valorzinho do montante aí, R$11.600. Que está na letra E. Se atenta aonde? Na perguntinha. Muito cuidadozinho aí, ó. E observa essas questões do Enem, também gosta de fazer isso com a gente, né? O 3.600 seria se ele perguntasse qual foi os juros. Aí sim seria a letra A, 3.600. Mas ele quer saber o montante. Então, muita atenção na pergunta. Beleza? Bora ir para a próxima. Fernando, ele fez um empréstimo de 19.200 em um banco pelo prazo fixo de 7 meses. A taxa, olha aí, a taxa foi de 24% ao mês. Quanto o Fernando vai devolver para o banco no fim do prazo? Gente, o empréstimo foi de quanto? Foi de 19.200. Não é isso? Esse é o nosso quê? O nosso capital. 19.200. O tempo aí foi de quanto? Aí é que está a pergunta. O tempo foi de 7 meses. Professor, nessa questão, é melhor transformar de ano para meses ou de mês para ano? Uma pergunta bem interessante aí do Gabriel. Tem questões que é melhor tu transformar de ano para mês, quando tu vê que o resultado vai dar exato. Tipo essa questão aqui, ó, 24% ao ano. Todos nós sabemos que um ano tem 12 meses. Se eu dividir aqui por 12, foi uma taxa de 2% ao mês. Beleza, deu um resultado exato. Agora, se tu fizer essa divisão e não desse exato, tu ia lá para o outro lá. 7 meses, eu transformava isso aqui para ano. Aí tu ia dividir 7 por 12 e ia deixar um número aí em forma de fração. Então, depende da questão. Beleza? Pergunta muito interessante aí. Então, 24% ao ano, se eu dividir isso aqui por 12, fica 2% ao mês. Beleza? Quando acabar o prazo, quanto o Fernando vai devolver para o banco no fim do prazo? Bora calcular aqui os juros. Os juros é 19.200 vezes 2%, que é a taxa, vezes o tempo, que é 7. Cortando aqui os dois zeros, os juros foi de quanto? 192 vezes 14. Beleza? Multiplica aí, ó, 192 vezes 14. Só de juros
foi de quanto? 2.688. A resposta é essa daí? E aí? A resposta é 2.688, letra C? O que é que vocês acham aí? É não, né? Gente, na hora que tu pegar um financiamento num banco, isso aqui tá pagando só de juros, mas não é pagar só isso aqui para ele, né? No final do prazo, tu vai pagar esse juro, mais o teu capitalzinho lá que tu pegou emprestado, né? Isso aqui é só o juro. Então, o montante é o quê? O 19.200 mais o 2.688, que tu vai devolver para o banco lá no final, quanto? 21.888. Isso é que tu vai devolver no final para o banquinho quando acabar o teu empréstimo, que está na letra B de bola. Então, gente, queria agradecer mais uma vez essa participação de vocês. Fizemos aqui muitas questões de vestibulares aí, questões de concurso, dessas questões que estamos fazendo aqui, questões muito interessantes. Você que vai prestar o Enem, a galera aqui do terceirão aqui, você que vai prestar concurso público, também é um tópico muito cobrado essa parte aí de porcentagem, principalmente essa parte aqui de juros simples. Beleza? Mandar um abraço para a galera aqui de Pimenteiras, o Gabriel, a Érica, a Pantera, sempre estão aqui sintonizados aqui com as nossas aulas, viu? Então, forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.